abrir a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, capítulo 2 de João. Já lemos esse texto no começo da reunião deste culto, mas só vamos ler agora apenas 2 versículos a princípio. Nós vamos meditar nestes versículos que trazem lições preciosas para a nossa vida. Se você achou, fique em pé. Se não achou porque não tem Bíblia, fique perto de um crente. Se algum irmão quiser mostrar para os queridos visitantes aí, podem mostrar. Capítulo 2 de João capítulo 2, vamos ler apenas agora 1 e o 2, o 1 e o 2, o primeiro e o segundo versículo. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Querido Pai, teu apóstolo Paulo disse que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Neste momento, Senhor, de mãos com aquilo que Tu já revelaste para nós, e não precisamos mais de revelação, traz luz ao nosso entendimento, aquilo que já está revelado. Produz em nós efeitos extraordinários que só Tu podes fazer. Trabalha, Senhor, nos corações, nas vidas, iluminando a entender esta palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Podem sentar, amados. Meus queridos, Deus está conosco, não importando se eu, se você, se nós sintamos ou não. Ele promete estar e está presente. Ele diz que Jesus Cristo disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo já dizia: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Então essa presença é certa, é absoluta, é uma promessa de Deus. Esta verdade é consoladora. É interessante como é gostoso ter a ciência e a consciência dessa presença de Jesus Cristo todo o tempo em nossa vida. E essa presença é essencial, amados, para a vida no cotidiano. Pois sem Ele não existe vida. Ele é a própria vida. O que é extraordinário é que Deus sempre tomou a iniciativa de estar com o homem, mesmo quando o homem pecou contra Ele. Ele, no Éden, tomou a iniciativa de chegar a Adão para consertar as coisas, para restaurar as coisas. Então Deus sempre tomando a iniciativa de estar com o homem. A presença de Deus nos dá, amados, um direcionamento. A presença de Deus nos dá proteção. A presença de Deus nos dá comunhão. A presença de Deus nos dá encorajamento. E nós precisamos ter essa ciência, essa consciência, essa sensibilidade baseada na palavra de Deus, que Ele está presente naquela pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo. Esta é uma presença garantida, tão garantida, que Jesus Cristo, que tabernaculou conosco, morou conosco, eu disse, esteve aqui, quando foi assunto aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou outro Consolador, que seria não só uma outra pessoa, mas um outro com igual poder, com essência,
para estar não conosco mais, mas em nós. E essa presença será para toda a eternidade. E estaremos também, com a certeza, iremos estar com o Senhor na glória. Então, meus queridos, vamos meditar neste momento sobre essa presença de Jesus num evento social, num casamento. João aqui narra, como ele mesmo diz, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. E ele aconteceu numa festa de casamento. Isto prova que Jesus não era um eremita, né? Isto é, Jesus não era uma pessoa que evitava o contato social. Não era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Não era uma pessoa que gostava de ficar sozinho. Na verdade, ele já aprendera, vamos chamar assim, com o Pai, com o Espírito Santo, desta comunhão, deste relacionamento. E ele quer que o homem tenha esse relacionamento. E ele esteve presente, amados, neste casamento. Mas, amados, alguém que participava de festas sociais, Jesus Cristo participou de festas sociais como este casamento, de jantares, de convites. Ele mesmo se convidou também para estar na casa de Zaqueu. Só que a presença de Jesus Cristo não era aquela presença que comumente a gente faz, a gente está presente em casas, que não muda nada. Pelo contrário, muitas vezes nós nos adequamos ao ambiente. Jesus Cristo não, ele transformava o ambiente que ele ia. Veja que nós vamos ver que esse casamento foi um deles. Na casa de Zaqueu, ele pôde dizer lá na casa de Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Na casa de Simão, ele elogiou aquela mulher rejeitada por Simão, mas que ele disse que ela seria propagada em toda a parte onde o evangelho fosse anunciado. Então ele mudava o ambiente. Isso aconteceu em vários lugares. Na casa de Lázaro, por exemplo, também ele trouxe transformação lá. Então vamos aprender, meus amados, o que realmente a presença de Jesus pode fazer em nossa vida, em toda e qualquer situação, levando como exemplo este casamento. Primeira coisa que nós podemos, amados, pensar é que a presença de Jesus neste casamento foi proposital. Alguns acham, comentam, que ele foi chamado já na Galileia. Mas, queridos, não existe na Bíblia Sagrada, não existe na ótica de Deus acaso, coincidência, mas há providência. A presença de Jesus estava em plena harmonia com a vontade do Pai. Abra o livro de Deus aí, capítulo 5, do mesmo Evangelho, o Evangelho de João. Veja que Jesus Cristo, como Jesus Cristo trabalhava, como Jesus Cristo agia. No versículo 19, amados, diz uma coisa maravilhosa que após ler este versículo há tantos anos, 7 anos atrás, me encheu o coração. Diz o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que viu o Pai, vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então Deus, aqui não havia uma coincidência. Jesus Cristo foi proposital para este casamento. Jesus Cristo
estava em plena harmonia com seu pai, porque nada fazia se não visse o pai, se não visse o pai fazer. Meus queridos, a presença de Jesus no casamento se coaduna com o propósito deste Evangelho. Isso nós vemos notadamente no versículo 11 do capítulo 2. Vamos ler esse texto que está aí no livro sagrado, em João 2, versículo 11. Preste bem atenção. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória. E olhe bem, e os seus discípulos, o quê? Creram nele. Qual é o propósito deste Evangelho? João diz que escreveste um Evangelho para que nós, os sinais que ele escreveu neste Evangelho, é para que nós crescemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E se cremos, nós temos vida em seu nome. Então está dentro do propósito de Deus este Evangelho, este fato aqui, este evento social. Nada passa despercebido pelo Senhor, nada é por acaso, Ele tem propósito em tudo. Veja a palavra de Deus novamente aí. Abra o livro de Deus no capítulo 16 de Provérbios, versículo 4. Provérbios 16, versículo 4. Nós sabemos de qual, mas eu queria que você abrisse mesmo, para que você preste bem atenção e fique na sua mente. Você vai ouvir e vai ver o que tem este versículo da palavra de Deus. Veja o que diz o escritor em Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para quê? Determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então Jesus Cristo não estava por acaso, não queria cumprir uma agenda social, Ele queria manifestar a sua glória naquele local. E nós precisamos, amados, pensar também em nossas vidas. Se o nosso mestre fazia tudo com um propósito, nós precisamos viver desta maneira, fazer conforme a vontade de Deus. A ideia do nosso mestre amado está sempre internalizada no seu coração, com as palavras que ele mesmo diz no capítulo 4 de João. Veja que tem em João capítulo 4, versículo 34. Ele diz na sua palavra: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Então Jesus Cristo foi com um propósito definido. Não foi por mero convite. Deus não atenta para essas coisas dessa maneira. A presença de Jesus foi proposital. Ele não fazia nada se não estivesse em vista um devido fim, um propósito para com as pessoas. Veja que realmente nós mostramos que o Senhor fez todas as coisas para quê? Determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então veja Deus desta maneira. Nada acontece por acaso na sua vida. Veja até os desastres da sua vida. Deus pode redundar em grandes bênçãos para a sua vida, para o seu coração. Preste bem atenção na vida de José. Os irmãos enganaram José, prenderam José, venderam José. Ele foi até o Egito por livre e forçosa vontade, né? E lá ele foi vendido a Potifar. A mulher acusou erradamente. Ele foi preso, ficou no cárcere e foi esquecido por 2 anos pelos seus amigos do cárcere, um dos amigos. Mas Deus tinha um propósito definido para José. Quando Jacó, o pai de José, morreu, os seus irmãos ficaram preocupados.
temerosos. Agora ele vai fazer o revanchismo, agora ele vai descontar o atrasado. Mas ele disse: quem sou eu para estar no lugar de Deus? Eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus redundou em bênção que agora vocês estão vendo. Então nós precisamos pensar nisso, mano. Tudo que acontece na nossa vida tem algo que Deus quer nos falar. Por isso que a murmuração não deve sair da sua boca. Você não deve ficar lamentando os problemas da vida. Deus está no controle. Jesus está presente. Em segundo lugar, meus queridos, vemos que a presença de Jesus não garante a ausência de problemas. Se você ouvir algum pregador por aí dizendo que quando você entrega a vida a Jesus todos os problemas estão resolvidos, é mentira. Ele mesmo, nosso mestre, que estamos reiteradas vezes falando disso aí, sobre 16:33 de João. Vamos abrir para que vocês possam situar, saber onde está este versículo, porque é muito importante para o nosso cotidiano. 16 de João, versículo 33, que diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por quê? Aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, eu quero que vocês tenham paz em mim, mas sabe uma coisa, vocês têm problemas, vão ter problemas, vão ter aflições, mas eu venci o mundo, eu estou no controle. E aqui neste casamento, amados, nos versículos, voltando ao capítulo 2, vejam aí versículos 3 e versículo 4 até ao 5, 3 ao 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui ele não está desrespeitando a sua mãe, mas está colocando as coisas no devido lugar. Ela, como mãe, nascido dela, era uma coisa, mas o relacionamento dele com o pai, a obra com o pai, era outra coisa, e Maria não deveria se intrometer. Tanto é que ele disse: olha, a agenda é minha, não é chegada a minha hora, eu é que tenho a minha hora, eu é que faço a minha hora. E nós temos, amados do Senhor, que mesmo com a presença de Jesus Cristo, que foi convidado para o casamento, houve um problema sério, houve um constrangimento. Então, geralmente, amados, a festa de casamento naquela época não é como a nossa, né? Frank fez a festa do seu casamento após a cerimônia, mas durou só uma noite, né? Menos de uma noite. Mas lá eram 7 dias. Já pensou? Mauricéu casar, Amanda, fazer uma festa de 7 dias. É uma bênção, né? Me convide. É uma bênção do céu, né? Era muita comida. E ali estava faltando o quê? O vinho. Parece que as pessoas que fizeram o orçamento ali não sabiam muito do contingente que viria, né, de pessoas, e fizeram um cálculo errado. Já pensou se eu calcular o retiro que nós vamos ter na próxima quinta-feira até segunda-feira, um cálculo para 2 dias? Rafael mesmo não iria nunca. Os adolescentes aí que não iriam, que comem que é uma beleza. Então, esse grupo aí parece que fez o orçamento errado. As despesas eram de responsabilidade do noivo.
Tanto é que procuraram depois eu falar com o noivo sobre isso. Amado, acabar o vinho em meio a uma festa era vergonhoso, era deprimente. Acabar o vinho gerava constrangimento. Alguns comentaristas dizem que poderia gerar até um processo contra o noivo, porque ele é quem cuidava dessas coisas, ele é quem pagava, né? Então nós precisamos, meus queridos, pensar nisso. Aquele símbolo da alegria, o prazer, faltando era sinal de frustração. Era como se a alegria e a satisfação acabassem. E muitas pessoas ficam até perguntar: por que Jesus deixa que eu passe isso, eu passe aquilo? Por que Jesus deixa que eu sofra desse jeito? É bom que aconteça, amados, porque aqui, neste caso aqui, a glória do Senhor foi manifestada. No caso de Lázaro, a morte de Lázaro, o Senhor também foi glorificado. Então nós precisamos sempre perceber que há algo grande e maravilhoso por trás de qualquer problema em nossa vida. Ele traz ensino, ele traz consolo do Senhor, ele traz maturidade para nos levar a outras pessoas, ensinos. Nós podemos consolar outras pessoas que estarão passando por igual tribulação. E não fique murmurando ante os problemas e dificuldades da vida. Meus queridos, a presença do Senhor não isenta de problemas, não é imune a problemas, porque a vida não é perfeita. E graças a Deus, se tudo acontecesse, tudo direitinho em nossa vida, todo o tempo, pode ter certeza que você não estaria nem aqui hoje à noite. Porque achava que eram tão bonzinhos, tão abençoados, que não precisavam nem de Deus. Tem uma cidadezinha na Alemanha que não precisamos de Deus, temos tudo. E muitas vezes os problemas da vida vêm para nos ensinar. A mãe de Jesus Cristo, amados, relata a ele o problema. Ela chega para ele, no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Meus queridos, veja que a presença de Jesus não era uma coincidência, como também não isentou de problemas. E poderia até acarretar o noivo um processo, como falei, como falam alguns comentaristas. Portanto, em vez de lamentar o seu problema, em vez de lamentar, murmurar as suas dificuldades, em vez de praguejar ante os problemas da vida, que são comuns a todas as pessoas, quem não tiver problema aqui pode pedir um atestado de óbito amanhã, e não está vivendo. Recorra àquele que diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A mãe recorreu, mostrando a sua incapacidade de resolver o problema, recorreu àquele que pode resolver o problema. Precisamos pensar nisso. A Bíblia diz que aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará graciosamente todas as coisas com ele. Romanos 8:32. Nós precisamos, amados do Senhor, pensar nisto. Deixe de murmurar, deixe de abrir seus lábios erradamente. Esse filho não tem jeito, esse não sei o que, né? E coloca tantas coisas, tantas dificuldades. Mas creia naquele que disse a Jairo: não temas, crê somente. Problemaço de Jairo. A filha havia morrido, 12 anos de idade. Mas Jesus, quando ele recebeu aquela notícia, quando já recebeu aquela notícia e ele deve ter ficado atormentado, Jesus olhou para ele: crê, não temas, crê somente. Portanto, em vez de lamentar,
confie no Senhor. Um grande problema em sua vida pode ser uma ocasião oportuna para a manifestação da glória de Deus, como ocorreu neste casamento em Caná da Galileia. Veja novamente o versículo 11. O versículo 11 diz: com este deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos o quê? Creram nele. Meus queridos, vamos pensar nisso. Aprenda que Deus não está indiferente aos seus problemas. Então Deus contou até os cabelos da cabeça de cada um aqui. Isso mostra que Deus nada passa desapercebido por Ele. Por isso que eu digo, a presença do Senhor ali no casamento não foi para, como a gente vai, para o comes e bebes, mas que Ele tinha um propósito definido de mostrar a sua glória, como é o propósito do livro de João. Então aprenda que Deus não está indiferente aos seus problemas, mas faz com que eles cooperem para quê? Para o seu bem. A grande questão, a grande pergunta que você tem que fazer a você: Jesus está presente em mim? Eu frequento essa igreja, eu gosto de ouvir o louvor, a música, eu gosto de ouvir a pregação, mas a grande questão é: Jesus está presente? Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Diz a palavra de Deus que quem crê não é condenado, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a grande questão para a sua vida é perguntar-se: eu tenho Jesus? Ele está presente em minha vida? Amados, porque a presença dele, rica e abundante, faz com que você possa se alegrar nas tribulações. Como disse o nosso querido Tiago, capítulo 1, 2, tem grande gozo por passar por várias provações. A presença de Jesus Cristo na sua vida faz com que você cante dentro de um fétido cárcere, fedorento, amarrado, com as costas todas dilaceradas pelas varas do carcereiro, mas ele cantando louvores à meia-noite. Isso é vida. A presença de Jesus faz com que você regozije no sofrimento. Quando o Sinédrio espancou os apóstolos e eles saíram da presença do Sinédrio regozijados por sofrerem afronta pelo nome de Jesus Cristo. Você pode encontrar isso em Atos 5, 41. A presença de Jesus não isenta de problemas, mas Deus manifesta o seu poder em cima dos problemas. Em terceiro lugar, mas a presença de Jesus enfatiza a sua soberania. Não tem? Veja, vamos voltar ao versículo 6 e 7 do capítulo 2 de João. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. E cada um levava 2 ou 3 biteiras. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Amados, verificando o versículo 4 até o versículo 7 aí, que Jesus Cristo mostra a sua soberania. Ele mostra a sua própria mãe, que não é como ela quer, mas na hora que Ele quer, como Ele quer. E amados, nós precisamos pensar nisso. Jesus deixa bem claro que o seu senhorio deve ser absoluto, e que Ele estava acima de qualquer laço sanguíneo, parentesco com Maria. Ele deixou claro que o relacionamento com o Pai, queridos, era a sua primazia, a sua agenda era determinada por este relacionamento com o Pai.
Ele disse certa vez, abra aí, João 5,30. João 5,30. Olha o que ele diz aí, meus queridos, que precisamos aprender que não é a nossa vontade, mas a vontade dele. Ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. Meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim o quê? A daquele que me enviou. Então ele mostra que realmente a vida dele é atrelada ao Pai. Trabalhava em perfeita harmonia. Ele não atende caprichos humanos. Jesus Cristo não é movido por uma circunstância agravante. Jesus Cristo não é movido por uma necessidade sua, mas no desejo de glorificar o Pai, no desejo de fazer a vontade do Pai. Ele diz: eu não procuro a minha própria glória, e sim daquele que me enviou. Não é a necessidade, amados, que o impulsiona, como falei. Não são as circunstâncias que o fazem agir, mas a sua própria vontade e harmonia com o Pai. Ele deixou bem claro para sua mãe: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Amados, tanto o dia a dia de Jesus, como a final dele aqui na terra, era de acordo com o Pai, era de acordo com a sua própria vontade. Jesus não é como nós, que passamos boa parte do tempo reagindo aos problemas da vida. Se você der uma olhada, se você fizer um exame, pode olhar que 80% ou mais na sua vida é resolvendo problemas. Jesus Cristo não fazia, ele antecipava os problemas. Ele era proativo, ele sabia bem o que fazia. Ele orava até dessa maneira: eu sei que tu sempre me ouves, mas é por causa desse povo aí. Em outras palavras, ele queria dizer: para que creiam que tu me enviaste. Então, meus queridos, ele faz quando quer, na hora que quer, com quem quer, e não atende a caprichos humanos. Nos versículos 6 e 7 aí aprendemos que Cristo é Senhor. É Senhor. Maria atentou bem para isso quando disse: fazer tudo o que Ele vos disser. Olha, ele é que é o tal. Não é a música de Roberto: o cara sou eu, o cara é Jesus mesmo. Ele que faz diferença, Ele que transforma, Ele que quebranta, que muda a vida completamente. Sua vida só será uma vida que vale a pena se a presença de Jesus estiver em seu coração e sua vida. Fora disso, você é frustrado. Você vai procurar em coisas que não retêm as águas, que não traz alegria, não traz gozo. Então, amados, aqui nós aprendemos que Cristo é o Senhor, por isso devemos fazer tudo quando Ele ordena e sem questionar. E que Jesus, Senhor, usa as coisas e pessoas que Ele disponibiliza para manifestar a sua glória. Usou aquelas talhas feitas para as purificações dos judeus, mas usou ali aquelas talhas de purificações superficiais para mostrar a sua glória, porque Ele é Senhor. Aí estava mostrando novamente o propósito do livro de João. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus presente, Emmanuel. Em quarto lugar, a presença de Jesus causa
transformação. Meus queridos, não creio que uma presença real de Jesus em um local ou em uma pessoa não produz efeitos. E ele não, a presença de Jesus Cristo numa pessoa produz efeitos eternos. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ontem, pagando uma conta no Pacadão em Campina Grande, perguntei se a minha queria aquilo que tinha 2 folhas. Eu creio demais. Confio demais em Jesus Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Diz, qual? Você tem certeza de vida eterna? Se morreu hoje, você tem certeza? Não sei não. Então se foi aprovado. Porque a Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida. E Deus quer que você saiba disso, moça. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. Porque Jesus Cristo só veio salvar pecadores. Ele quer transformar essa história de dizer que ter Jesus Cristo não foi transformar, algo está errado. É impossível uma pessoa ter uma experiência real com Jesus Cristo não passar por uma transformação genuína. Ali estava simbolizada lá nas talhas a velha dispensação, só através de figuras que não transformam. O sangue de podes, de animais nunca purificaram, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado não estava presente e transforma a vida, esquece o passado e temos uma nova vida em Jesus Cristo. Meus queridos, a Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, dê uma olhada aí no no capítulo 16, versículo 11, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amados, veja o versículo 6 do capítulo 2. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, cada um levava 2 ou 3 metretas. Não sei para que já se fez tanto vinho, mas ele fez 500 litros mais ou menos. É demais. Mas ele fez símbolo da alegria, do contentamento. Ali aí está uma metáfora. Muitos comentaristas mostram que é uma metáfora. Aqui que você usa uma coisa e usa de maneira figurada. E muitos atribuem o vinho novo como o Evangelho que traz salvação. Se você realmente tem o vinho novo, você saboreará uma vida diferente. A nossa vida mesquinha, a nossa vida degradante, fria e externa, dá lugar a uma vida com nova cor, com cheiro suave às narinas do Senhor, com um paladar maravilhoso, produzindo novas vidas e glorificando a Deus. Jesus é o Senhor que produz uma qualidade de vida acima de qualquer comparação, porque a sua presença traz o quê? Plenitude de alegria. Concluindo, meus queridos, não vemos no texto, pelo menos o texto não diz, não está claro aqui que houve mudança na vida do noivo nem da noiva. Não diz aí, nem no mestre-sala, nem em outras pessoas que estão presentes. Não tem isso aí.
não veio mudança. É possível com essa pregação você ficar indiferente. Não muda nada na sua vida. Você vai sair igual o pior. Pode ser. Pode ser que você esteja aqui maravilhado com o texto, não com a minha pregação. Mas se você crer, haverá uma mudança tremenda em sua vida e vai para a eternidade. Só os discípulos absorveram isso, pelo menos é o que se resiste. Aquilo que eles já sabiam em palavras, que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista. Como eles disseram uns aos outros, é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Agora estão ouvindo e vendo, através daquele sinal, que ele realmente é o que dizia. E a Bíblia diz, voltando ao versículo 11, é bom que releia esse versículo. Com este, deu Jesus princípio ao seu sinal em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. E o quê? E seus discípulos creram nele. Então aconteceu duas coisas extraordinárias, certíssimas nesse texto. Primeiro, Jesus manifestou a sua glória, como falara no capítulo 1 a Natanael que iria acontecer. Essa glória é a sua obra missionária, a sua missão espetacular, extraordinária de morrer pelos nossos pecados. A segunda coisa, o propósito do Evangelho foi atingido novamente. Isto é, o sinal mostrou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E se você crê, você tem a vida eterna. Que Deus abençoe, amados. Possamos aprender com Jesus Cristo que não foi cumprir uma agenda social, mas foi manifestar a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Deus abençoe.